E já estão convidados a trabalhar no Ministério de Casais, viu? Estão em oração. Amém? Tem coisa melhor do que saber que Deus, Ele nos surpreende? Amém. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 31. Aliás, perdão. Mateus, capítulo 27, versículo 11 ao versículo 31. Mateus, capítulo 27, o capítulo 11. Tem divisão para as crianças hoje? Tem divisão para as crianças? Tem? Divisão para as crianças de 5 a 12 anos. Sem correr, devagar. É mesmo que dizer, vai correndo. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 11 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Jesus estava em pé antes o governador, e este interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhes Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelo ancião, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinha entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer-lhe: Não te envolva com este justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a quem pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: Quantos dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou-lhe Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandou vir a água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue, e sobre nós, filhos. Então Pilatos lhe soltou a Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Eterno Deus e Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, nosso sentimento, Senhor, é de gratidão. Eis-me aqui, Senhor, que Tu use-me, Senhor, com poder, com honra, com glória, que eu venha diminuir, Senhor, que eu entregue, Senhor, somente aquilo que o Teu Espírito Santo de Deus quer testificar no coração, Senhor, dos Teus filhos. Desde já, Senhor, que eu Te oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bem, nos versículos anteriores, a gente pode ver um momento onde é um momento delicado, um momento onde é um momento de depressão, é um momento de guerra interior, é um momento onde se tem um resultado de estudinho que é o suicídio de Judas, e consequentemente a gente aprende o quê? Se nós estamos firmados em Cristo, nós vamos conseguir as nossas vitórias. No culto anterior eu falei que, olhando para essa situação,
o que me tocou muito ao coração é simplesmente quando chega a dificuldade, mesmo que seja no nosso coração, no nosso interior, a questão é simplesmente pedir ajuda. Aí eu quero te perguntar, irmãos, você tem pedido ajuda diante das circunstâncias? Você tem pedido ajuda daquilo que tem se levantado dentro do teu coração? E aí, logo em seguida, Jesus está perante Pilatos, vai se iniciar uma sessão onde de interrogatório, de indagações, de acusações, de um tribunal diante de Jesus, né? Aliás, em Jesus e diante de Pilatos. E o que me chamou a atenção é como Jesus agiu diante disso, né? Diante de uma acusação, se essa acusação ela é mentirosa ou se é verdadeira, mas muitas vezes a acusação, quando ela é mentirosa, dói mais, né? Dói assim, lá dentro do coração. Aí eu te pergunto, irmãos, será que você já foi acusado de algo e isso doeu dentro do seu coração? Pelo menos eu lembrei de algumas situações de dentro da caminhada que quando a acusação chegou, eu disse assim, rapaz, agora eu vou dar um murro santo logo nesse elemento. Irmãos, eu tenho que ser sincero. Esse foi o sentimento que vem dentro do meu coração. No primeiro momento, depois eu fui tomado pelo Espírito Santo de Deus. Não faça isso não. Porque se você fizer com ele, eu faço com você. Né? E aí é interessante que como você agiria? Ou como você está agindo diante de uma acusação? Claro, ao decorrer aqui, nós vamos ver algumas acusações aqui, nós vamos ver algumas acusações do qual Jesus se levantou contra ele. Claro que pode ser em várias áreas das nossas vidas, ou tem várias situações das nossas vidas. Mas independente que seja a situação, eu acredito que a maneira como Jesus tomou essa atitude é a maneira como todos nós devemos ter quando nós se depararmos com essa situação. Ou com algo que se levante dentro dos nossos corações. Porque a maior guerra não é aquela, muitas vezes, que está exterior, não. A maior guerra, muitas vezes, é aquela que é interior, dentro do nosso coração. E aí Jesus, olhando para essa situação, os judeus acusam Jesus diante de Pilatos. Versículo 11 e versículo 12. Vamos lá para a gente entender. Jesus estava em pé antes do governador. E este o interrogou dizendo... És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhes Jesus, tu o dizes? Me chamou a atenção aqui a maneira como Jesus olhou para aquele governador e ele já sabia que Pilatos, das suas convicções, daquilo que Pilatos pensava. E Pilatos, mais para frente a gente vai entender que ele toma uma decisão, mas não era a decisão que ele queria em seu coração. Isso, irmãos, Jesus mostra a sua onisciência, ele sabe do nosso coração, como ele está olhando aqui para Pilatos, e sabe o que Pilatos está passando em seu coração. Bem sabes, né? Tu sabe que dentro do teu coração, o que tu está dizendo, tu que está dizendo, né? Ao olhar para a palavra de Deus, irmãos, os principais sacerdotes e os anciões, movidos por algo que é tenebroso nos dias de hoje, algo que por muitas vezes se levanta, não sei se você já passou, ou se você já sentiu, ou se você já exerceu, ou se você já visualizou, mas com certeza está no meio do povo, talvez até no povo de Deus. Ao olhar, eles são cheios de ciúmes, cheios de inveja, a tal ponto, porque isso seria o quê? O fato de Jesus ganhar a popularidade, o fato de Jesus ser conhecido, o fato de Jesus fazer milagre, o fato de Jesus fazer o bem, o fato de Jesus pregar a palavra de Deus, e isso afetaria eles de tal forma que colocaria eles numa minoria. Tipo assim, eles simplesmente perderiam a sua popularidade. E isso, irmãos, é algo que se a gente... Vamos trazer para nós, né? Vamos trazer para dentro do nosso coração, né?
se a gente não tiver o cuidado de ter a popularidade, não, eu sou o cara, eu sou o bambambam, eu prego melhor, eu evangelizo melhor, não, eu faço as minhas funções melhor no trabalho onde eu estou. Se a gente não tiver cuidado de querer estar em evidência, corre o risco de chegar aos nossos corações o mesmo sentimento que chegou ao coração desses principais sacerdotes. Ela é interessante que se a gente for olhar para a igreja de Coríntio, o que muito se dava no coração daqueles era simplesmente, não, mas eu quero aquela espiritualidade. Não, eu quero aquele chamado. Não, eu quero aquela situação. Mas nós sabemos que o Senhor, Ele mesmo dá deliberadamente, Ele derrama no meio da sua igreja deliberadamente, assim Ele conhece o coração de cada um, porque o Senhor, Ele é soberano, porque o Senhor, Ele é justo, porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Conhece o teu coração. Qual é a intenção e qual é o propósito que o Senhor tem de simplesmente deixar que Jesus seja acusado? Claro que com certeza era para que se cumprissem as Escrituras, porque Deus, Ele é majestoso, o Senhor, Ele é fiel e a palavra de Deus é fiel. E ao olhar para a palavra de Deus, irmãos, simplesmente eles estavam interessados mais na glória pessoal do que aquilo que tem que ser mais precioso para mim e para você. Que é uma palavra simples. Salvação. Eles estavam muito mais procurados em estar, ter a glória pessoal para si, do que ver a glória de Deus sendo manifestada neles e através deles. Esse era o sentimento, esse era o coração que aqueles principais sacerdotes, anciões ali, tinham em seu coração. E foram movidos por isso, para simplesmente acusar Jesus diante de Pilatos. Vamos lá para João capítulo 18. João capítulo 18 e versículo 28. Depois levaram Jesus à casa de Caifás, para o pretório. Era cedo de manhã, então não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhe falar e lhe disse: que acusações trazei contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não tu entregáramos. Versículo 31. Replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai a vós outros e julgai-o sendo vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer. Jesus, ele está ali diante de quem? Ele está diante do pretório. Que era o pretório? Senão a resistência oficial do governador romano. O que me chama a atenção, simplesmente, qual horário? Cedo. Cedo que horas? A 4ª hora da vigília. Que horas era? De 3 às 6 horas da manhã. Agora, o que me chama a atenção é que o versículo vai discorrer que para que simplesmente eles não se contaminassem. Rapaz, é interessante. Durante a Páscoa, se um judeu em sua casa, onde ele não podia entrar em uma casa que houvesse fermento, porque senão ele ficaria simplesmente impuro e ele não poderia celebrar a festa. Poxa, ele não entra, não quer ficar impuro. Quanta contradição, né? A gente olha assim, poxa, ele segue a lei, mas fazer aquela situação ali, essa religiosidade, era algo para ele não se tornar impuro. Mas condenar Jesus, acusar Jesus, para ele podia. Não era impuro. Olhar, irmãos,
toda essa situação do qual eles acusaram a Jesus, chamando de malfeitores. Malfeitor? Você sabe que palavra? O que é que significa ser malfeitor? Simplesmente aquele que comete crime ou ações condenáveis. Vamos lá para Marcos, capítulo 15. Marcos capítulo 15 e versículo 3. Versículo 1 em diante, né? Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes, como os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes. Então os principais sacerdotes os acusavam de muitas coisas. Jesus era acusado, e a palavra de Deus está dizendo o que aqui? Ele não era só uma acusação, eram várias acusações. Lucas capítulo 23 e versículo 10. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Quer dizer, eles acusavam, e era uma pluralidade de acusações, várias acusações, e agora a palavra de Deus aqui está nos dizendo que eles acusavam e ainda acusavam com veemência. O que é veemência? Veemência é simplesmente aquilo que ter força, uma força impetuosa, uma intensidade. Eles estavam decididos em seu coração, uma força tão grande, sabe, impetuosa, e em seu coração eles tinham intensidade. Você sabe, vou dar aqui um exemplo do que é a intensidade. Correr bastante, até se cansar. Vamos correr, intensidade. Jogar bola em intensidade. Amar em intensidade. É interessante que quando a gente olha para essa situação, vamos voltar lá para Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. E versículo de número 12. Diz assim: E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Doeu um pouquinho aqui no meu coração, quando eu comecei a olhar para essa palavra. Porque acusaram Jesus de muitas coisas. Uma pluralidade de acusações. Nós vamos ver mais algumas acusações ainda. Chamando ele de malfeitor, dizendo que ele era criminoso, que ele fazia ações condenáveis. Mas qual é a atitude que Jesus toma? O que foi que Jesus fez? Qual foi a atitude que Jesus falou? O que foi que ele fez? O que foi?
silenciou. Se quiserem me matar, que me matem. Se quiserem que façam mal comigo, que façam. Muitas vezes a gente dá vontade de responder, né? Muitas vezes dá vontade mesmo de chegar lá, né? Agora eu vou descatitar. Agora vai ser. Sabe, interessante isso. Há situações que o silêncio é a melhor resposta. Silenciar é necessário muitas vezes. O que você está fazendo? Ou como você está fazendo? O silêncio de Jesus, ele decidiu não abrir a boca, para que se cumprisse a profecia, para que se cumprisse a palavra de Deus, para que a palavra de Deus se cumprisse na vida dele. Ele, Jesus, tomou posse. Quero abrir um parênteses aqui e fazer logo uma aplicação. Muitas vezes nós perdemos muitas coisas de Deus, que Deus tem preparado, que Deus tem sonhado, que Deus tem projetos para as nossas vidas, pela falta do nosso silêncio. É Deus querendo abençoar, Deus querendo abrir uma porta, claro, Ele é infinitamente poderoso, mas Ele olha assim a nossa atitude, Ele olha assim a forma do nosso coração, Ele olha assim como nós nos colocamos em ações. Ouvi uma palavra há muitos anos atrás, e essa palavra, ela meio que mudou a trajetória da minha caminhada cristã. Palavras são como flechas, depois que saem, não voltam mais. Então, vigia nas tuas palavras. Vigia no que você diz. Palavras são como flechas, depois que saem, não voltam mais. Às vezes eu tenho muito cuidado, principalmente quando, às vezes você está um pouco meio enfesado, né? Isso às vezes acontece, né? Então quando isso às vezes vem, vou falar algo que o meu pastor há muito tempo falou, um dos meus pastores. Toma um copo d'água, uma prática bem simples. Sai devagarzinho, toma um copo d'água, bebe água, fecha os dentes, mas pelo menos você se policia em soltar uma palavra que não vai edificar e que isso vai voltar para ti. Porque a lei da semeadura, ela é implacável. Amém? Isaías, livros de Isaías. Livro de Isaías, número 53. 53, capítulo 53, e versículo 7. Vamos ler do versículo 1 em diante, né? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que não sabe o que é padecer. E sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus não abriu a boca. Agora eu vou deixar para você. Em que situação ou em que área mais você tem que fechar os seus lábios? Deixa para você mesmo, para o Espírito Santo de Deus testificar como testificou no meu. Vamos lá para o altar, né? Acusaram Jesus de quê? De ser um malfeitor. João capítulo 18, versículo 30. Precisa você abrir. Acusaram Jesus de, por onde ele passar, simplesmente ele cometeria crime. O que eles estavam dizendo é isso: olha, por onde Jesus estava passando, ele estava sendo malfeitor, ele estava cometendo crime. E aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, vamos lá ver o que é que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Enquanto os outros falavam, enquanto os outros acusavam a Jesus, diante de Pilatos, que ele andava fazendo mal, só que aí Jesus aqui, o que é que a palavra de Deus está dizendo? Que Jesus, as pessoas estavam sendo atribuindo algo mal a ele. Mas em vez de ele fazer o mal, ele andava simplesmente fazendo o quê? O bem. Ele andava semeando, ele andava curando, ele andava lutando por aqueles que eram oprimidos. Ele se fez opressão, sentiu a opressão, mas a opressão não venceu. Da mesma forma, irmãos, muitas vezes, sabe o que é que acontece com as nossas vidas? Eu gosto de olhar para essa palavra, porque quem de nós já ficou oprimido? Quem de nós já não pensou de uma opressão tão grande, às vezes até tirar a própria vida, ou às vezes até desistir, ou até às vezes até, sabe, às vezes você fica tão perdido, e às vezes fica perdido dentro da própria congregação. Vem, acontece tudo, e quando sai parece que às vezes está perdido dentro da própria congregação. E isso, irmãos, ao olhar para a palavra de Deus, isso tem que... Qual é o sentido? De estar motivado. Motivado como? Porque o mal ele pode tentar chegar no nosso coração, mas ele não vai ficar. Ou o mal o inimigo pode se levantar, o inimigo das nossas almas, porque aqui a palavra de Deus está dizendo o quê? O inimigo, o diabo, se levantou e oprimia da mesma forma como se levantava ali usando os sacerdotes contra a vida de Jesus, da mesma forma pode se levantar também contra as nossas vidas. A questão, irmãos, é ter esse discernimento de que o inimigo está se levantando contra as nossas vidas e simplesmente dizer, tem nos nossos corações: eu não vou parar, eu vou suportar. Se Jesus suportou, eu vou suportar. Eu vou continuar. Eu não vou desistir. Ao olhar para a palavra de Deus, irmãos, mesmo toda essa situação
Decida em seu coração, se o mal está chegando, se o mal está batendo, se o mal está doendo, se isso está se levantando, decida em seu coração fazer o bem e pregar a palavra de Deus. Combustível para derrotar o inimigo das nossas almas. Levar o bem, levar a palavra de Deus, levar a poderosa palavra de Deus. Vai lá no teu vizinho, fala do amor de Jesus, chega ali na esquina, diz que Jesus ele restaura. Chega aonde quer que tu esteja, leva o consolo de Deus, mesmo que você esteja que ser consolado. Mesmo que esteja doendo, leve a cura, seja um agente de Deus, seja um missionário em potencial, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Decida em seu coração, o inimigo não vai me derrotar. Sabe por quê, irmãos? Se levantar, vai se levantar. Se levantou contra Jesus, mas Jesus, o testemunho aqui é de Jesus. Por onde ele passava, ele fazia o bem. Por onde ele passava, ele levava cura. Por onde ele passava, ele levava transformação. Pergunta. E você? Por onde você tem passado? O que você tem levado? O que você tem feito? Como você tem agido? Ou é crente 007? Ou a Bíblia é aquela pequenininha, ou então a Bíblia sai no celular. Não estou pregando contra a Bíblia no celular não, mas às vezes é porque é para ninguém descobrir que é crente. Olhar para a palavra de Deus, olhar para a forma como essas acusações se levantou contra Jesus, a forma como Jesus, ele não abriu a boca, a forma como Jesus, ele foi acusado, irmãos, de ser malfeitor, de ser criminoso. Poderia até parar por aí, né? Mas o pessoal ainda continuaram acusando Jesus. Continuaram acusando Jesus. Às vezes acontece assim nas nossas vidas, né? O negócio não está pegando, né? Aí o negócio está... Aí lá vem outra, né? Aí Jesus, eu não aguento não. Tá bom por aqui. Quando a gente... Não, aí vem outra, né? Aí continua, né? Deus não nos prova além das nossas forças. Se chegou, é porque você suporta. Se chegou, é porque Deus está forjando o teu caráter cristão. Se chegou é porque Deus está te levando. Se você discernir isso a uma maturidade espiritual. É crescimento na vida cristã. Olhar para a palavra de Deus em Lucas capítulo 23 e versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. Insistiam. Vamos ler os versículos anteriores, né? Versículo 1 em diante, 23, capítulo 23, versículo 1. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César, e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Diz Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Estavam simplesmente chamando a Jesus de insubordinado. É interessante, irmãos. Quando eu olhei essa palavra de estar
simplesmente revoltado, simplesmente rebelde, né? Está em desobediência. Acusaram Jesus que ele estava pervertendo a nação, fazendo simplesmente, sabe o quê? Jesus era uma má influência. Não, Jesus, ele ali é má influência. Versículo 14, 23 e 14 de Lucas, diz assim: disse-lhes, apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, não verifiquei nada contra ele dos crimes de que os acusais. Estava acusando o que Jesus de quê? De ser aquele agitador, né? Estava agitando toda a nação. Simplesmente por quê? Uma outra acusação do qual estava fazendo com Jesus. João capítulo 19, versículo 7. Que Jesus ele estava blasfemando. João capítulo 19 e versículo 7. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Acusavam de Jesus de ser blasfemo, porque simplesmente ele afirmava, se autoproclamava filho de Deus. Segundo a lei judaica, isso era blasfêmia. Só que eles não entendiam. Pilatos, ele tem algo em seu coração. Ele tem uma convicção do que estava se levantando. É interessante também que uma das acusações que se levantou contra Jesus foi de sedição. O que era isso? Era revolta, motim, que era o exemplo de estar perturbando a ordem pública, fazendo rebuliço. E com isso ele levou na cruz do madeiro também uma acusação. Qual a acusação? De ser rei dos judeus. E isso, irmãos, ele dizia ser rei dos judeus. Ele dizia ser rei dos judeus, mas ele sempre explicou que o seu reino não era deste mundo. Ao olhar para a palavra de Deus, Pilatos ele está convicto de que Jesus ele era inocente. Vamos olhar os 3 momentos do julgamento do qual Jesus ele se dá. No início do julgamento, Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23 e 4. Diz assim: disse Pilato aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Início do julgamento. O que é que ele está dizendo? Não vejo neste homem crime algum. 23 e 15, no meio do julgamento. Nem tampouco. 14 e 15. Disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas, tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que o acusais. 23 e 22. Então, pela terceira vez, lhe perguntou: que mal fez este homem? De fato, nada achei contra ele
para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Várias situações de acusação contra Jesus. A palavra de Deus se cumprindo na sua profecia. Jesus, meio a tudo isso, decide ficar em silêncio, ficar de boca fechada. Com qual propósito? Para que a vontade de Deus se manifestasse, se cumprisse na vida dele. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Eis aqui, Senhor Deus, as nossas vidas. Senhor, que situação no caminho, Senhor, para a cruz Jesus passou. Senhor, tua palavra nos diz, Senhor, que ele foi humilhado, Senhor, que ele foi levado ali, Senhor, a acusações, Senhor, infundadas, Senhor, para que se cumprisse a tua palavra. Mas eis aqui, Senhor, as nossas vidas. Que a cada situação dessa, como tu fizeste em Jesus, para que servisse de testemunho para nós, eis, Senhor, que as nossas vidas. Senhor Deus, que eu te oro, e assim, Deus, que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.